Olá! Está começando agora o primeiro episódio gravado diretamente do 6º Simpósio Estadual do Varejo, promovido pelo Cindy Lojas de Caxias. Eu sou a Letícia Guedrado e tenho o prazer de estar aqui hoje representando o Connector Hub, que é um primo-irmão aí do Cindy Lojas de Caxias, né? Um hub de inovação do Cindy Lojas de Porto Alegre, Connector Hub. Estamos aqui apoiando com a dirigência deste podcast maravilhoso, o Cindycast aqui, que vai estar ao longo de todo o dia do simpósio, entrevistando alguns dos speakers aí, trocando umas ideias muito legais. Eu estou aqui começando esse primeiro papo aqui sobre como atrair clientes e vender muito mais, que é o assunto que todo lojista quer saber, né? Como é que eu vendo mais? E para conversar sobre isso, estou recebendo então aqui a Duda, Maria Eduarda Fortuna, que é a CEO da Enquadra. Duda, seja super bem-vinda ao Cindycast. Tudo bem, Letícia, Marcelo... Todo mundo, obrigada pelo convite aí. Muito legal estar aqui com vocês nesse dia. Coisa boa te receber. Coisa boa receber o Marcelo, que a Duda já apresentou também. Então, Marcelo Andrighetti, falei certinho? Tudo certo. Que é o nosso especialista em storytelling, assim. Esse é o cara aqui que a gente vai conversar um pouco, que é um contador de histórias, dá pra dizer, né, Marcelo? Eu e todos os seres humanos, às vezes a gente não faz isso tão consciente, mas obrigado, Letícia, obrigado, Duda. E também é o Cindycast aqui pelo esse papo maravilhoso que a gente vai ter. Coisa boa. E é um privilégio pra mim, porque eu tô aqui com os spoilers, né? São 2 palestrantes desse evento, né? Então, pra quem ainda tá... Quem vai ter a sorte de acompanhar aqui vai poder conversar com eles depois, mas se não, só quem ficou gravadinho, então vocês vão ficar com esse gostinho especial do que vai ser falado aqui. A gente tá, então, querendo falar sobre como atrair clientes e vender. Mas, assim, gente, vocês, assim, especialistas no tema, né? Eu vou começar olhando pro Marcelo, porque acho que tem aqui um storytelling que a gente pode começar, que é assim, o que afinal é atrair gente, o que afinal ajuda a venda, do que a gente está falando quando a gente está falando de estratégias de vendas. Perfeito. Nossa, daria para fazer uma tese, né, em cima disso. Mas é interessante, assim, trazendo um resgate um pouco da minha conexão com esse tema. Eu trabalho escrevendo desde 2008. Lá em 2015, mais ou menos, eu já tinha escrito um monte de roteiro, que é a minha especialidade, é roteiro audiovisual. E então eu comecei a perceber que quando eu apresentava o roteiro para uma empresa, para uma loja, para uma instituição, para um negócio de qualquer porte, acabava que aquele roteiro de 1 minuto falava muitas coisas que nem os donos muitas vezes sabiam. Então eu comecei a entender que é como se um vídeo fosse um vídeo de 1 minuto, tem que mostrar tudo o que uma empresa tem. Cara, tem que mostrar o que há de melhor. Exato. Eu comecei a entender que o vídeo ele é o suprassumo do posicionamento, assim. E aí eu comecei a fazer uma tradução de uma linguagem cinematográfica, que é a maior indústria do mundo, às vezes a gente não se dá conta disso, uma indústria que conta histórias. E eu fiz uma tradução percebendo que as marcas que não contam histórias não sabem atrair clientes. Uhum. Porque ir além do seu produto e do seu serviço não é uma coisa assim que está na moda. Há 80 mil anos a gente está contando histórias e se relacionando. Então, todo o processo que a gente fala marketing, que a gente fala venda, que a gente fala atração de cliente, para mim é a coisa mais superficial de todas, porque no fundo a gente está falando de ser humano para ser humano, de marcas que entregam respostas para as dúvidas de quem compra. Basicamente, eu acho que é isso, assim. Eu percebo que é muito natural a gente falar marketing, mas eu tenho uma premissa, por exemplo, que se parece marketing é ruim. Uhum. Que ninguém gosta de vendedor, por exemplo. Sim. As pessoas gostam de comprar, mas não gostam de vendedor. Sim, aquele papo típico de vendedor que tu sabe que a pessoa tá tentando só te empurrar, né? Assim, não é não gostar do vendedor, né? Coitados dos vendedores, eles são ótimos. Mas eu acho que essa coisa que tu comenta, e até acho que é legal o vínculo com o audiovisual que tu faz, porque esse também é o tema da Duda, né? Isso aí. Já vou passando a palavra pra ti, Isso então, aí. porque assim, tem esse elo em comum entre esses 2 speakers aqui hoje. né? Isso aí. A gente fala muito sobre produção de conteúdo em vídeo e como, usando o vídeo da melhor maneira, a gente pode vender mais, converter isso em vendas também, né? Esse é o tema da minha palestra. E eu vou trazer muito isso, que hoje as próprias plataformas, elas estão entregando mais os conteúdos em vídeo. É o caso do Instagram, que hoje prioriza o Reels, né? Vindo numa competição aí com o TikTok. E aí ela tá entregando mais os conteúdos em Reels. Então, utilizar o vídeo na sua estratégia é uma grande estratégia, Legal. porque a gente consegue converter mais, vender mais através do vídeo. E é isso que eu vou mostrar na minha palestra. São várias técnicas que a gente tem. E uma coisa que a gente defende muito
muito na Enquadra é a produção de vídeo com estratégia. Hoje não adianta mais tu ter um vídeo cinematográfico lindo, com imagens lindas, se tu não entender a plataforma que tu tá criando, se tu não entender qual que é a estratégia por trás daquele conteúdo, né? Então é isso que a gente defende muito na Enquadra. A gente tem uma metodologia com alguns pontos que a gente passa aí para que o vídeo seja realmente com estratégia, onde a gente vai pensar aí nas pessoas, quem está do outro lado, qual é o objetivo do meu vídeo, né? Por que eu estou criando ele, qual é o conteúdo que eu vou falar nele, a narrativa, que tipo de narrativa eu vou ter naquele conteúdo, a frequência, o formato, né? Então a gente vai passar por alguns pontos importantes aí para criar um vídeo com estratégia e, consequentemente, vender mais, né? Que a gente cria um conteúdo com esse intuito também, né, que é vender mais. Então é um pouquinho disso aí que eu vou trazer hoje na minha palestra. Muito legal, porque assim, até a fala de vocês dois, ela é complementar, né? O serviço, assim, de tu, de certa forma, fazer perguntas antes para poder elaborar um roteiro, ou, né, a própria estratégia de venda depois, que, né, começa pelo roteiro, vai fazer a produção, enfim, e leva para mídia e tem que fazer um bom uso dessas estratégias. Ele também provoca perguntas que eu acho que o Marcelo trouxe muito bem na fala, que às vezes nem a empresa talvez tenha se feito, né? Que é essa coisa assim, mas o que afinal a gente quer demonstrar? Não, mas peraí, isso é verdade? A gente faz isso? Ou será que realmente é isso que a gente quer fazer? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como é que é esse processo, porque eu acho que, supondo aqui, né, as experiências que eu tive também com isso, assim, quando tu vai montar um roteiro para te explicar as coisas, que tu faz perguntas que às vezes tu tem que dar uns 10 passos para trás para poder responder, né? E é isso que a gente fala, inclusive, assim, né, para os nossos clientes, que muitos deles já chegam com um roteiro pronto. Mas antes do roteiro, é justamente o que tu disse, eu tenho que dar 10 passos atrás e pensar na estratégia daquele conteúdo muito antes. Qual é a plataforma? Qual é a minha estratégia de plataformas, né? Eu tô criando um conteúdo para YouTube, mas o que eu vou criar nas outras redes para levar as pessoas para o meu conteúdo principal, né? Então, tem toda essa estratégia que, antes de abrir câmera, antes de pensar no roteiro, eu tenho que ter todo esse checklist e esse penso na estratégia mesmo do conteúdo, né? Olha só que interessante, porque quando a gente fala, por exemplo, de um roteirista, eu falei de Hollywood, mas isso se consolida em todo o universo cinematográfico mundial. O roteirista, o trabalho maior do roteirista não é escrever, é construir. É construir conceito, é construir estrutura, é fazer link entre cenas, é desenvolver os personagens, é se aprofundar no ambiente, na ambientação da história e, por último, escrever. Entre 2015 e 2019, eu tive um projeto online chamado Escola de Roteiro. Eu cheguei a ter 5 mil alunos no Brasil, tive alunos em Moçambique, em Angola e em Portugal, que são países que falam português. E eu sempre dizia que o aluno vinha querendo escrever e ele saía aprendendo a construir. Isso se torna tão importante porque é justamente isso. Geralmente, eu brinco com isso, que a gente não pode vender um diamante numa caixa de sapato. Geralmente, o cliente da Duda, o cliente do Marcelo, as pessoas que têm um negócio, que têm uma loja, eles têm o diamante. Mas é da porta para dentro. Eles não sabem como chegar. Então, a gente faz uma diferenciação entre o que é branding e o que é posicionamento. Porque branding é o que você já é. É o que a marca já entrega. É aquilo tudo que eu sinto ao entrar naquele negócio, ao entrar naquela loja, ao ver uma palestra. Mas eu preciso que a pessoa entenda que o posicionamento é como os outros te enxergam. Não é o que tu é como os outros te enxergam. Então, da porta para fora se torna diferente. Às vezes, quem vem de fora enxerga coisas a mais. Principalmente porque a gente já tem um olhar mais voltado para isso, toda a sensibilidade. E aí, falando com a Duda, a gente está falando de vídeo. O vídeo hoje, ele tem uma marcação de ter mais visualização porque trabalha com a memória. Claro. Né? E outra coisa, quando a gente vincula vídeo com uma história, ou com um storytelling propriamente dito, que não precisa ser de ficção, acho que a Duda trouxe um ponto muito importante, assim, às vezes tu gasta R$1 milhão num vídeo e tu gasta 5 mil num vídeo, de 5 mil pode ter tendência a funcionar melhor. Pode ter muito mais. Por quê? Porque ele tem estratégia por trás, ele entende da plataforma, né? Hoje a gente precisa, não dá para criar um mesmo conteúdo para Instagram, para TikTok e para YouTube, porque cada uma das plataformas, ela tem o seu jeito de fazer. Então, tu precisa entender o jeito de fazer daquela plataforma para criar um vídeo que realmente performe nela, né? Não adianta eu querer colocar um vídeo do YouTube no Instagram, porque ele não vai funcionar. O YouTube é completamente diferente, ele tem uma outra forma de fazer. Então, é isso, é a gente entender que sim, precisa ser feito com estratégia, né? Isso é o principal, assim, que eu trago na minha palestra, e eu acho que a gente defende muito na Enquadra isso,
que é a produção de conteúdo com estratégia por trás, né? Com esse penso no roteiro, com esse penso nas plataformas e em toda a estratégia. Né? Eu acho que nunca a palavra estratégia ela foi tão bem empregada, né? Ultimamente, assim, não existe uma etapa que tu possa dispensar a estratégia, né? Não é como se a estratégia fosse uma coisa que tu faz a quatro paredes lá no final do ano, pensando no que vem, e depois, daí a gente só executa, né? Cada pequena decisão, ela tem que ser orientada por uma estratégia para alguma coisa, assim, né? E daí, assim, agora só brincando, assim, porque eu gostei muito dessa interação. Não nossa, me fugiu a palavra. Essa interpretação é a palavra. Obrigada. De que, assim, vamos pensar aqui, né? Um cliente, né? Pensando que a nossa pergunta aqui é como atrair mais clientes e vender mais, tá? Um cliente vai começar o processo no Marcelo e vai terminar na Duda, digamos, né? Que vamos produzir, vamos conduzir o conteúdo. Temos que conversar, Marcelo. Não, vamos sair daqui com um negócio. Já vamos sair daqui com um negócio junto. E daí, assim... que perguntas ou que pontos são importantes para considerar nesse início de toda a concepção? E depois a Duda vai me dizer a mesma coisa, tá? Depois que a gente tiver um material muito bem elaborado, como é que a gente vai usar essa estratégia para realmente ter o alcance necessário? Ou que perguntas são feitas? Talvez isso. Se vocês conseguirem lembrar as perguntas, já tá bom. Mas até conta um pouco sobre essa coisa de contar a história, né? Por que é importante contar uma história de marca? Eu acho que eu falo e vou passar a bola para a Duda, porque as coisas se encaixam mesmo, assim. Primeiro que chama-se Mapa da Singularidade, essa metodologia que eu tenho trabalhado, porque eu acredito que absolutamente nenhum filme é igual ao outro. Absolutamente nenhum vídeo é igual ao outro. A gente precisa pensar que tem um padrão da rede, do formato, mas existe uma singularidade. Então, eu elenco 3 pontos para uma marca atrair clientes e se relacionar. Porque primeiro eu me relaciono para depois atraio, me relaciono para depois eu me conectar a ponto de poder vender alguma coisa. O primeiro é ter uma vitrine narrativa. Falando de loja é muito simples, mas a gente precisa criar na internet ou mesmo no offline uma vitrine de atração na palavra, dizendo, olha, o meu negócio tem tudo que você precisa para construir a sua casa. E não dizer, sou uma ferragem. Entende a diferença? Sim. O segundo ponto é ter uma identidade própria de comunicação. Ou seja, eu preciso falar na narrativa vitrine que todo mundo entende. E na minha identidade de comunicação, eu preciso falar de uma forma diferente. Então, a pessoa entende, mas ela entende do meu jeito. Né? Que é o que fazem as grandes marcas. E um terceiro ponto, que aí eu me encaminho para passar a bola para a Duda, que é simplesmente ter um plano em cima disso. Fazer uma leitura de oportunidades. Deve acontecer com a Duda bastante, mas muitas vezes chegam para mim e dizem assim, eu tenho muitas ideias e eu estou fazendo todas ao mesmo tempo. E eu digo, cara, tu está pensando como um CPF, tem que pensar como um CNPJ, como tendo um negócio. Exatamente. Às vezes fazer muito bem feito uma coisa é melhor do que botar tudo rodar. Sim, daí porque nessa tem leitura... recursos que tu destina, recurso financeiro, recurso de energia, o teu time, e tu não pode fazer isso para todos os lados, né? Daí eu penso assim, imagina que maravilhoso se o cliente da Duda chegasse com essas respostas já. Com tudo, com o posicionamento muito claro, porque às vezes ele não tem esse posicionamento, ele chega, tá perdido. Aí como é que eu vou fazer uma estratégia se falta o básico, que é esse posicionamento dele, como ele quer ser visto, né? Então, eu acho que é bem importante. E aí, quando ele chega pra gente, a gente faz essa nossa metodologia, que são 7 passos. Então, a primeira coisa é entender pessoas. Quem são as pessoas que eu vou me comunicar? Quem está por trás, né, dessa comunicação? Depois, a gente vai entender o objetivo. O que é o objetivo? É para venda? É para criação de conteúdo? É para branding esse conteúdo, né? O que eu vou ter, né? Aí depois eu vou entregar o conteúdo. Que tipo de conteúdo eu vou criar? Né? Qual é o conteúdo? Como é que eu vou gerar o valor para o meu público com esse conteúdo? Legal. Então também eu vou perguntar conteúdo, eu vou entender ali. Depois a narrativa. Que tipo de narrativa? É uma narrativa mais de storytelling, mais lenta ou algo mais acelerado, né? O que vai ter ali dentro daquela narrativa. Depois a plataforma, minha estratégia multiplataforma. Então, meu conteúdo principal é para YouTube, mas eu vou criar um Reels pro TikTok e um Reels pro Instagram e um TikTok. Bom, essa é a minha estratégia multiplataforma. Depois eu vou ver formato, então se é vertical, se é horizontal. Importante sempre não... as plataformas, cada uma tem a sua versão. Então eu já saio com mais de um roteiro. Eu saio com o roteiro de YouTube, saio com o roteiro de Instagram. E depois a frequência. Se é um conteúdo que eu vou colocar uma vez por semana, ou é um conteúdo que toda semana às 4 da tarde vai ter um conteúdo novo, eu tenho que entender a minha frequência. São alguns pontos básicos que a gente, antes de começar qualquer vídeo,
passa por esses pontos para criar com estratégia, né? Então, esse é um básico, assim, da nossa metodologia, que a gente vai passar por eles, para daí sim começar a pensar num roteiro. Eu não começo a pensar num roteiro sem antes eu ter muito bem definido. E é muito legal esse processo, Letícia, porque... muita gente chega e não fazia nem ideia dessas respostas. Exato, eu posso né? imaginar que Porque isso deve ser muito ela comum. já queria ir pro roteiro, ela já tinha até o roteiro em mente, tá? Mas tu nem sabia o que é a tua estratégia, qual é a tua plataforma, quem são as pessoas que tu vai se comunicar, porque tu tem várias personas, Claro. cada uma tu se comunica de uma forma diferente. Claro. Então, às vezes, são coisas simples, são passos super simples, mas que daqui a pouco ele nem tinha ideia e ele já estava com o roteiro pronto. Exato. Então, a gente tem que voltar algumas casas e responder tudo Sim, isso, né? e como lidar também com essa frustração do cliente que às vezes já vem com a solução, né? Muitas vezes a gente começa as coisas já querendo pensar na solução. Ah, eu quero que o roteiro seja assim, eu quero que tenha um vídeo assim, eu quero que seja assim. E é tipo, tem que dizer, olha, que legal, mas vamos dar aqueles 20 passos pra trás, porque o trabalho começa lá, né? Então, assim, deve gerar uma frustração, deve ser uma coisa que vocês dois lidam, eu imagino. Sim, eu queria até complementar, porque acho que tem tudo a ver. É quase uma metalinguagem, mas quando a gente apresenta um roteiro, a gente está vendendo uma ideia. Então, ela tem que vender os 7 passos anteriores, o Marcelo tem que vender a ideia do mapa da singularidade. E isso é tão importante, até para quem está lá na ponta e tem um negócio, tem uma loja, que a gente às vezes acha que a venda é a assinatura do contrato, passar o Pix, é passar o cartão, é entregar a grana na mão. E, na verdade, tudo que acontece no negócio é um ponto crucial para vender. Seja branding, seja vídeo de prontidão, como eu chamo, que são para pessoas que estão prontas para comprar. Então, é sempre importante a gente se dar conta de que até o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente se porta. Às vezes eu vou dar treinamento para a equipe, assim, eu falo da foto do WhatsApp, eu vejo que as pessoas já começam a trocar suas fotos, porque isso tudo interage com um caminho que vai levar aquela pessoa para uma venda, por exemplo. Por isso que acaba sendo um processo bem subjetivo, mas tudo tem que ter muita unidade. O que eu quero dizer com isso? É justamente como se fosse uma série. O Instagram, ele é uma cena separada da história toda, mas ele tá dentro da história toda. Tem que conversar, tem que ser coerente. Tem- né? Coerente com o Tem que ser TikTok, coerente. com o YouTube, porque todos estão debaixo da mesma narrativa. Exatamente. Isso, a tua comunicação tem que ser coerente em É. tudo, né? Tu tem que ter um padrão, né? E o que a gente vê muito é uma falta de padronização, justamente em cada uma. Eu me comunico de uma forma em cada uma e acaba que não tem. E O tem grande uma... lance, Letícia, só ia complementar Não, dizendo por que favor. as pessoas ouvem falar que precisam produzir conteúdo e elas têm uma falsa impressão de que produzir conteúdo é começar a fazer coisas diferentes. E, na Sim. verdade, é muito mais simples e muito mais fácil. Quanto mais for parecido, mais vai ser funcional. A mensagem tem que se repetir, as frases têm que se repetir, os termos têm que se repetir, os CTAs, né, os call to actions que a gente vai fazendo ao longo da mensagem têm que ser os mesmos. Quanto maior a gente for, mais a gente pode ser genérico. Mas eu acredito que não é a realidade de 90% das empresas. A gente tem hoje 20 milhões de CNPJs no Brasil, né? Sim, isso até é bem legal que tu traga, porque às vezes as pessoas ficam com aquela ânsia de, bom, agora eu tenho que gerar conteúdo, né? E às vezes o gerar conteúdo, sim, né? Assunto relacionado ao teu universo, legal, pode te atribuir autoridade se for a estratégia, né? Nem todo negócio precisa ter autoridade de conteúdo, mas assim, esquecem também de sempre voltar ao negócio, né? Às vezes começa a ir muito para um lado diferente, tu começa a gerar conteúdo sobre tudo e não fala mais do produto, não fala da venda. E teve um ponto que vocês trouxeram que para mim bate muito, assim, até porque eu também sou da área da comunicação, então para mim, assim, toda estratégia que seja feita, ela vai ser para envelopar melhor, né? Melhorar a caixa de sapato que tu vai oferecer o diamante, mas ela tem que ser genuína, né? Porque assim, não adianta vocês fazerem uma belíssima estratégia e a hora que a pessoa entra na loja, ela não verifica nada daquilo, né? Ela chega lá e diz, a gente tem valores lindos, a gente tem uma história familiar linda, e no fim, aconteceu isso também, né? Com muitas marcas que criaram um storytelling falso, que é tipo, gente, é muito pior, né? Então, assim, tem um trabalho de olhar para o que realmente é um negócio e extrair dali uma história legal de contar, né? Como é que vocês percebem esse processo, assim? É mais difícil, é mais comum?
Não, eu acho que tem muito a ver, assim, de olhar para dentro do negócio e entender aquilo, né? Eu acho que não tem como, nesse checklist que a gente faz inicial, a gente vai olhar muito para o negócio, né? Quem são as pessoas? E é bem o que tu disse, não tem como a gente vender uma coisa, comunicar uma coisa que lá na ponta o cliente não vai entender. Não verifica. Né? Não verifica, isso não tem como. Então, é também parte do nosso trabalho na comunicação, entender um pouco do negócio, né? Tu fazer uma imersão, isso a gente faz muito, assim, é uma imersão no cliente, para entender lá na ponta como ele é atendido realmente, né? Faz um cliente oculto lá e entende realmente como é que é essa experiência, para eu não estar dizendo alguma coisa que realmente não é. Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem na hora que for fazer o negócio, que é uma imersão no cliente, para conhecer realmente quem ele é, o que são os principais benefícios. Porque na hora de eu dizer, o meu benefício são vários, daí, para comunicar, todo mundo quer comunicar. Exato. Mas a gente tem que realmente conferir lá na ponta para contar histórias reais. E eu acredito muito em contar histórias reais. A gente defende muito isso na Enquadra também, né? Que é humanizar as marcas. As pessoas gostam de ouvir pessoas, histórias reais. Então, eu quero ver quem tá por trás da marca, quem tá me atendendo. A gente já teve várias experiências na Enquadra de mostrar o por trás da marca, mostrar as pessoas, né? Legal. É uma marca ali que só vendia produto, e a gente começou a humanizar aquilo e a conexão com o público foi muito grande. Que legal. Então, é isso que a gente defende muito, assim, na Enquadra. Que legal. A Duda já deu alguns spoilers aqui do que vai ser a palestra depois, né? Os 7 passos. Então, assim, bom, o pessoal que tá te assistindo, isso aqui já vai ter passado a feira, mas a gente tá esperando aí um público bem engajado. Eu queria pedir pro Marcelo mesmo, por favor, né? Se tu puder dar um spoilerzinho aí. O que afinal é o mapa da singularidade? Do que a gente vai falar e o que isso tem a ver com venda? Sim. Eu acredito muito que, inclusive, essa questão de a gente trabalhar com clientes que muitas vezes não têm essa noção. Eu digo que posicionamento é a gente saber para quem a gente não fala. É abrir mão de 90% das coisas que a gente tem vontade de fazer. E com isso, a gente começa a delimitar coisas. Assim, hoje, por uma construção, e eu faço questão de dizer que é uma construção racional, eu não tenho atendido clientes que não estão preparados, porque esse é o meu posicionamento. Assim. É dessa forma que eu acabo encontrando clientes que estejam dispostos a pagar. E aí eu consigo fazer aquilo que eu falo brincando, que é demitir clientes. Tem gente tem pessoas que eu não consigo atender. E realmente eu acho isso maravilhoso, porque tem um outro Marcelo em outro canto que vai trabalhar com pessoas que estão começando. Né? Eu acho isso importante. E isso acaba tendo um impacto muito profundo, porque é justamente isso, assim. A pessoa que não está pronta para pensar da porta para fora, dificilmente ela vai fazer algo importante e bom da porta para fora. Ela pode até convencer clientes que entram ali, mas a atração vai ser mínima. O posicionamento vai ser totalmente enfraquecido. É quase como a gente vê um filme que é uma cópia de outro. Sim. Um plágio. Sim. Né? E é muito difícil. Tu nunca assiste um filme até o final que é muito ruim. É muito difícil. Então, tu compra aquele produto, mas tu nunca mais volta. Uhum. Então, eu digo assim, que falar disso, de comunicação, de posicionamento e de storytelling, principalmente, é ter uma consciência de curto, de médio e de longo prazo. Eu acho que isso é muito importante, porque todos os nossos clientes têm muita pressa. Sim, tem muita Só que pressa assim, e querem vender amanhã. Pra ontem. Como é que essa estratégia me faz vender mais amanhã? Daí sabe o que acontece? Daqui um ano, já passou por 2, 3 agências e continua na mesma, porque não teve paciência para fazer e para esperar. Exatamente. Então, eu acho que o que eu vou falar hoje é muito voltado para isso, mostrando esses 3 pilares do mapa da singularidade que eu comentei antes. Legal, foi um ótimo spoiler. Já conseguiu aí, pelo menos uma audiência tu vai estar eu lá na primeira fila, que a gente terminar de gravar aqui. Quero ver. Mas, gente, assim, tá, agora é tipo de pergunta complicada, tá? Que eu tenho esse privilégio de poder fazer e não vou ter que responder. Mas assim... De frente com Gabi. De frente com Letícia. Como atrair clientes e vender mais, então? Eu acho que a resposta é estratégia. Tem que ter planejamento. Eu acho que para atrair mais clientes, para vender mais, o que as pessoas acabam entrando num desespero. Vou dar um exemplo da internet. Eu preciso criar conteúdo. Vamos colocar alguma coisa no Instagram ligeiro, coloca qualquer coisa, 5 posts por semana para encher ali e para ter uma postagem.
e não pensam na estratégia antes. Então não vai adiantar nada, porque eu não vou ter conversão, eu não vou ter vendas, porque eu não tenho o básico que é a estratégia. Eu acho que esse é o maior erro que os empresários cometem hoje, que é querer começar a entrar na internet só para entrar e fazer de qualquer forma sem ter uma estratégia antes. Para mim é isso. Boa. Eu compactuo da ideia da Duda, até já vou falar outra resposta, porque eu diria a mesma coisa. Acho que é interessante pensar que estratégia não é agenda, né? Isso. Não é o que vai estar ali publicado no mês a mês. E eu acho importante dizer, então, para dar um outro contraponto, assim, dentro do que a gente está conversando, que é muito importante que o empresário, seja ele autônomo, seja de pequeno porte, de médio porte, multinacional, que ele tenha uma consciência de trabalhar com visão de futuro e com uma velocidade certa no caminho certo. Eu acho que isso quebra muita gente, porque tem muita gente que não cresce porque acredita que vai crescer aos poucos. E a gente precisa projetar o crescimento, estruturar o crescimento. Pensar, não é porque tu recebe indicação que as pessoas vão lá e vão pagar mais caro. Na verdade, é tu que começa a cobrar mais caro, porque tu entende que aquilo te leva para outro patamar. Então, eu falo brincando, eu falei antes, assim, é justamente aprender a pensar como um CNPJ e fazer o que precisa ser feito. Nossa, muito bom. Acho que até essa coisa pro varejo, assim, quando a gente tá falando, né? A gente tá aqui hoje num evento que é um simpósio estadual de varejo, porque a gente precisa pensar o varejo daqui pra frente, né? Então, acho que essa provocação do Marcelo é muito pertinente, assim, a gente pensar, bom, vamos planejar esse futuro, né? Se, beleza, eu vou ter que executar um futuro amanhã, tem esse futuro, tem o futuro de depois de amanhã e tem o futuro de daqui 10 anos. Eu quero ter esse negócio ainda, eu quero que o varejo vá pra onde, né? Então, acho que é uma provocação super legal que tu traz, assim. Acho que vocês dois trouxeram muitas boas contribuições, assim, gente. Agradeço muito. Que legal. A gente Muito que agradece, mesmo. é um prazer estar aqui. A gente está muito feliz, né, Marcela, de Muito poder feliz. ter a oportunidade aí de palestrar num evento tão grande como esse, tão importante, né, para a cidade. Então, é um prazer pra gente. Eu queria até aproveitar que a gente estava trocando uma ideia aqui antes, né? Tem sempre essa conversa de bastidor que a câmera não pega, né? Mas que vocês dois são aqui da Serra, né? Retornam para a Serra. Então, como é que é para vocês, assim, tá podendo gerar esse valor aqui na região, sabe? Poder trazer o conhecimento que vocês estão aplicando no Rio Grande do Sul, até em outros lugares, né? Do mundo, como até vocês mencionaram, de clientes. Trazer esse conteúdo para cá e o que vocês acham que isso pode ajudar a fortalecer, assim? Eu fico muito feliz de voltar para casa, como eu digo, né? Eu morei 15 anos em Porto Alegre, mas eu sou de Antônio Prado, aqui na Serra, e tô voltando para Caxias fazem 15 dias, 20 dias que eu me mudei para Caxias Bem-vinda de de novo. volta. Obrigada, obrigada. Ainda tem caixa espalhada na casa. Mas eu fico muito feliz de estar de volta, de poder trazer um pouquinho, né, desse conhecimento, de trazer insights aqui para Caxias. Eu acho que Caxias precisa de um evento como esse, né, para trazer conhecimento para a região. A gente tem que estar sempre em busca. Eu sou uma pessoa que acredita muito na ambiência, em a gente estar em lugares como esse, trocando ideias, conhecendo pessoas, na importância disso. Então, por isso que eu estou tão feliz de estar de volta e de poder trazer um pouquinho, né, de tudo que eu construí aí nesses mais de 12 anos trabalhando com comunicação. Que legal, Duda. Obrigada aí pela contribuição. Obrigada, eu que agradeço. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, @mefortuna e @enquadra_. Maravilhosa. E tu, Marcelo, qual a emoção de estar aqui no 6º Simpósio Estadual do Varejo? Eu voltei para Caxias faz mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, definitivo, assim. E eu precisei ficar quase 15 anos fora para entender que essa cidade é muito rica. Quando eu falo rica, não só economicamente, mas rica de diversidade, né? Então, eu percebo que hoje, e eu sou suspeito em falar porque a internet mudou a minha vida, assim, eu trabalho 100% online hoje, mas eu acho que a gente tem uma conjugação perfeita quando a gente começa a entender que o online atrai para o presencial e o presencial te leva para o online. Perfeito. Eu tive que sair daqui para entender a força da indústria, né? Para entender a força do varejo, para entender a força que a gente tem aqui dessa diversidade de gastronomia, né? Diversidade que a gente tem relacionada, inclusive, aos povos que vivem aqui, né? Verdade. Então, acho muito importante isso. E que bom que a gente precisou sair e voltar, mas eu entendo que hoje a gente está aqui falando para um monte de gente e eu estaria ouvindo muita gente que está aqui hoje.
Então é assim um prazer imenso poder estar falando para quem eu gostaria de ouvir. Que coisa boa, pô, que privilégio. Agora vamos se liberar pra gente poder curtir esse evento maravilhoso aí. Gente, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelos trabalhos. Privilégio meu poder estar trocando essa ideia com vocês aqui. Igualmente. E seguimos aí nossa programação do dia, né? Tá difícil a minha dicção. Vai melhorar, gente. Valeuzão. Tá frio. Tá frio, gente. Valeu, gente. Até mais. Obrigada. Tchau.